Glorifico ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, por mais uma vez nós estarmos aqui nesta noite. Nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são uma bênção nas mãos do Senhor. E é aquilo que eu sempre tenho falado, profetizando o que é bom, para que as coisas venham a acontecer. De repente eu não poderei citar o nome de todos para ganharmos tempo. Rapaz, minha amada, como está o calor aí em Foz do Iguaçu? Aqui está terrível, né? Eu estou fazendo a live e desliguei o ventilador para não sair o barulho. Nós iremos começar a campanha hoje profetizando no meio do vale. Inclusive já preguei uma mensagem bem parecidíssima com essa, porém não era na campanha de libertação através das palavras, da palavra de Deus. Um sol para cada um. Uau! E o que é cada um para o sol, então? Eu sou o pastor Nelson, missionário Nelson. Nós temos essa nossa campanha de lives e de cruzada de oração às 4 da manhã, que amanhã nós iremos começar a Fé que Liberta. Serão 7 dias, ok? Batendo na tecla a Fé que Liberta, orando para que Deus tenha misericórdia de nós. E hoje nós estamos começando, profetizando no meio do vale, com base em Ezequiel, capítulo 37. Quem está na live aí e quem me acompanha sabe que nós já pregamos uma mensagem bem semelhante a esta, porém agora com uma intensificação maior sobre o profetizar diante da luta, diante do problema, diante da situação, porque as nossas lives têm sido uma sequência de assuntos bons que Deus tem nos dado, nós temos estudado, temos pesquisado para passar para vocês, e são muitas pessoas que estão participando. Inclusive eu estava muito triste porque eu não estava conseguindo baixar as lives, mas ontem despencou tudo. Meu Face está bombando das lives que eu baixei de uma semana. Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Adiantando para vocês que Deus, ele sempre nos dá visões, né? Revelações, ele sempre nos mostra. E veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, observem, me levou pelo Espírito Santo, né? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imaginem a situação. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Vejam, estavam sem vida. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora vocês observem como que alguém sem vida, como que em uma situação dessa cadavérica, você vai falar e eles vão ouvir. Vamos seguir aqui. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vejam, diante da situação, diante da dificuldade, vamos profetizar para que haja vida. Situação difícil, situação tenebrosa, mas vamos profetizar que haverá restauração, né, Samuel? Sandra, todos vocês que estão aí, Erotides. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olhei, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhes assim: diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Visão gloriosa, gloriosa em um sentido, né? Mas amedronta. Você tendo uma visão dessa natureza, você vai ficar com medo, não é fácil. O profeta Ezequiel, gente, viveu 3 séculos antes de Cristo. Durante 22 anos, ele teve 14 visões. Eu já falei isso em outras lives. E ao ficar viúvo, Ezequiel passou a dedicar sua vida totalmente a Deus. A grande luta dele era pela unidade de Israel. E sua mensagem era: vamos nos unir, juntos somos mais fortes e vamos vencer todos os inimigos. Eles estavam perdendo as guerras por causa da desunião. Você já pensou, na época, já vamos fazendo a aplicação para o momento presente. Na época atual, há tanta desunião entre o povo de Deus, cada um no seu nicho, cada um no seu tabernáculo, cada um na sua denominação, na sua casa de oração. Eu ia dizer igreja, mas igreja somos nós. E é uma luta muito grande. Se o povo se unisse, seria bem melhor. Não é verdade? Não é verdade? Porque cada um prega uma coisa diferente, um concorda, outro não concorda, outro concorda com quebra de maldição, outro não concorda. Eu prego quebra de maldição porque eu vivenciei na minha vida e nas pessoas que estavam ao meu redor e deu um resultado muito grande. Quem não crê, amém, concordamos, ok? Então há uma guerra espiritual muito grande e o povo de Deus precisava unir-se mais, não é? Nessa batalha, nós vemos realmente esta proliferação de desunião nas igrejas que deveriam ser unidas. Unir ovelhas não é problema, mas unir pastores, porque ovelhas se unem facilmente. Desde a época de Abraão, unir os pastores sempre foi um grande problema. Sabem por quê? Porque cada um quer ser presidente, cada um quer ser líder. Cada um quer estar no seu trono. Me compreendem? É uma briga muito grande, eu não sei como vai terminar isso, e Deus é que julga todas as pessoas. Eu apenas estou falando, estou profetizando, né? Declarando a palavra do Senhor. E Jesus, ele chamou as pessoas, todas as pessoas que Jesus chamou, elas estavam fazendo algo importante. Isso quer dizer, Deus nunca chama ninguém desocupado. Sempre Ele chama alguém que está exercendo alguma missão, para que a missão ela possa ser desenvolvida e o reino de Deus. Eu estou falando do reino de Deus, não o meu reino, não a minha posição. O Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê está condenado. Deus só chama pessoas ocupadas. Ezequiel estava ocupado, Ezequiel vivia isso, porque o povo estava desanimado. Então Deus, o que é que Deus faz? Deus pega Ezequiel, dá uma visão, leva-o a um cemitério de ossos, né? A um vale de ossos secos. É terrível, né? É terrível esta visão. E Deus levou ele, porque tinha gente sofrendo. Porque no mundo de então não havia paz, não havia alegria, mas pessoas necessitadas. Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos. Nós vamos explicar isso. De repente, amanhã eu continuo com esta mensagem com uma outra visão, mas vou tentar terminar aqui o que eu preparei. Davi escreveu seus salmos enquanto era perseguido. Ele dormia em cavernas. Estava com o exército que ele ali perseguia. Aí, nesse momento, nessa ocasião, Davi escreve os maiores salmos da Bíblia. Gente, são os melhores hinos e poesias. Há um hino que diz
que foram escritos em tribulações. E na realidade, eu tenho um livro de poesias e o Fernando Pessoa, ele disse: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, o que é dor, a dor que deverá sente. E o poeta, ele fala dos seus sentimentos, das suas emoções. E eu tenho o meu livro de poesia, O Silêncio do Poeta, em que eu tenho vários temas, várias situações: solidão, angústia, medo, abandono, desespero. E os salmos expressam justamente a veia poética do salmista, expressando as diversas situações. Esses dias eu fiz uma live explicando sobre o Salmo 42, sobre a depressão, sobre a angústia que ele estava sentindo. E nós temos que orar, olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Quando nós olhamos para o outro com o olhar de Jesus, nós vamos ter compaixão, nós vamos atender as pessoas. Por exemplo, boa noite para todos vocês. Eu tenho atendido várias pessoas de vários lugares que têm me procurado, que têm telefonado de Foz do Iguaçu. Tem um bom número que nós estamos orando, e tem alguém aí na live que é a Nina. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que te dê vitória. E nós precisamos ter esta visão. E a Bíblia apresenta histórias de pessoas que passaram por muitas provas, que passaram por muitas dificuldades. Aí nós temos Ezequiel, que ele é levado para esse vale de ossos secos, e ele está andando no meio dos vales. Veja, Ezequiel, ele não está parado, ele está em movimento. Deus manda Ezequiel ver, depois andar e finalmente falar. Deus disse: olha, você vai lá para o vale, vê o que está acontecendo, vê como eles estão, mas eu dei autoridade para você profetizar. E ele foi e profetizou conforme lhe foi ordenado, como vocês viram aqui a leitura. Ele estava andando no meio ali da sequidão, no meio da necessidade, observando. E Deus, ele nos deu a visão espiritual de forma aguçada, para que nós possamos compreender a necessidade do outro e sentirmos apatia, empatia, né? E sentirmos empatia com o outro e procurarmos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, olhar de compaixão, olhar de ajuda, olhar de clemência e não de julgamento, porque Jesus, ele não veio condenar a ninguém, muito pelo contrário, ele veio salvar as pessoas. Por isso ele entregou a vida dele para a remissão dos nossos pecados. O Vale de Ossos, queridos, a situação do lugar era terrível, era secura, ossos que estavam sequíssimos, isso demonstrando que há morte ali. Muitas vezes nós estamos em um vale onde só há morte, só há tristeza, só há solidão, somente decepção, ninguém nos ajuda. Boa noite a todos vocês aí, tá? É muita gente, que Deus abençoe. E nós corremos de um lado para o outro e não encontramos solução. E a situação aí do lugar que estava Ezequiel era terrível. Era um silêncio profundo, não havia vida. Porque eles não tinham, estavam mortos, estavam sequíssimos. Vejam que já havia secado a pele, não havia espírito de vida neles. Dureza, os ossos estavam muito endurecidos, e inércia, não havia movimento ali. Vejam, secura, silêncio, dureza e inércia. Isto é, não havia movimento. Quantas vezes, boa noite aí, Regina, Deus te abençoe. Como você ficou, Regina, depois da oração de ontem pela madrugada? Eu estou lembrando de você. Compartilhem com outras pessoas aí, pessoal. E, gente, inércia, parados. Muitas vezes nós estamos parados porque o que é que acontece? Não há vida, não há movimento, há somente tristeza, solidão, decepção, e nós queremos parar, mas a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Diga ao povo
de Israel que marchem. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e tomarmos atitudes. O profeta no vale, ele estava aprendendo ali a dependência, ser conduzido. Aqui no capítulo 1, né? Ou seja, no versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito. Ser conduzido pelo Espírito. Ser conduzido pelo Espírito, querido, significa realmente que eu tenho essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele para onde ele quer me levar, não para onde nós queremos. Nem sempre será o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. É o refrão é a estrofe de um hino. Mas irmos para onde Deus quer nos usar. Por isso que nós devemos tomar atitude. Ele foi levado pelo Espírito. O Espírito nos conduz. Por exemplo, nós terminamos uma campanha de causas impossíveis que durou mais de 21 dias. E diante de uma situação, há muito tempo que Deus já falava ao meu coração para que eu fizesse essa campanha e eu não fazia. Então Deus deixou que acontecesse algo na minha vida para que eu tomasse uma atitude, de cuja atitude eu estou fazendo lives todos os dias, que está sendo uma bênção. Você que tem sido abençoado aí, você pode até dizer: eu já fui abençoado, e eu tenho assistido, tenho participado, porque Deus, ele nos conduz através do seu Espírito a situações para que nós possamos abençoar outras pessoas e sermos abençoados. E ser conduzido pelo Espírito, na realidade, nos mostra essa total dependência. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Deus, eu preciso do Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Então eu preciso dessa dependência de Deus na minha vida. E no vale aí, a visão. Quando nós estamos passando por uma situação caótica e nos aproximamos de Deus, Deus vai nos dando revelação, visão de coisas grandes. Jeremias, capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Deus, ele quer nos revelar coisas boas. Deus, ele quer nos revelar coisas grandes. Depende de ti, depende da minha dedicação, depende da minha comunhão, depende de como eu abro o meu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, nós estamos pregando nesta noite, começando a nossa campanha de libertação, falando sobre o vale, profetizando no meio do vale, profetizar diante da adversidade, profetizar diante do problema. Deixa eu ver aqui, Jeremias 33:3, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, que tu não conheces. Deus, ele quer revelar. Deus, ele quer fazer. Então, vai tomando posse aí, porque quando nós profetizamos no meio do vale, nós profetizamos no meio da situação. Eu fiz uma live esta semana, nós saímos de uma campanha que terminou ontem, libertação através da palavra. Quando eu mostrei para vocês que eu sou liberto, quando eu proclamo a palavra de Deus, que eu sou liberto quando eu oro a palavra de Deus, eu sou liberto quando eu determino, quando eu acredito e quando eu abro o meu coração para Deus operar em minha vida. Veja, o profeta, ele tinha essa dependência, visão de coisas grandes. O que Deus tem para você é um projeto maior. O que Deus tem para você é algo muito maior. Portanto, toma posse daquilo que nós estamos falando nesta noite, acreditando que o melhor
está chegando. Tem coisa boa chegando. Depois nós temos aqui no versículo 3 que essa percepção de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus no meio da tormenta, ouvir a voz de Deus no meio da adversidade, ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Portanto, abre o teu ouvido espiritual nesta noite e depois profetizar, falar aquilo que Deus manda, profetizar coisas boas. Deus te chamou como profeta. Aí nesta live tem pessoas que são profetas. Aí nesta live tem pessoas que têm um chamado especial do Senhor. E Deus, Ele quer usar a tua vida de uma forma sobrenatural. Fazendo lives também, igual estou fazendo aqui. Porque uma coisa é você pregar para uma, duas pessoas. Uma outra coisa é pregar em uma live que depois as pessoas irão ouvir. O mundo todo vai ouvir. Alguém vai ser abençoado. Alguém vai ser restaurado. Quantos dizem glória a Deus? Compartilhem com outros aí, porque as pessoas precisam. E o poder da profecia é muito grande, gente. Quando o profeta anunciava a palavra de Deus, houve um movimento, o barulho dos ossos. Ok? Quando nós profetizamos, algo vai acontecer. Quando nós profetizamos, virá saúde, virá restauração, virá a porta de emprego, virá paz ao meu coração. Porque Deus, Ele é fiel. Tá? Deus, Ele é fiel. Jó lhe disse, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Não é verdade, Nina? Deus, Ele é fiel. Deus está presente no meio da dificuldade. Quando nós pensamos que tudo está perdido, aí o Senhor aparece com a vitória para nós. Movimento. O barulho dos ossos se batiam ao se encontrar. Força. Nasciam tendões. Ligamento entre ossos. Revestimento. Nasceu carne e pele. Deus quer revestir alguém aí. Alguém que está morto. Tentaram destruir os teus sonhos. Você não tem mais esperança. Mas nesta noite é o Indani Barros. Ressuscita-me. Ressuscita-me. E quando Deus ele faz uma ressurreição em nós, algo especial acontece de forma tão maravilhosa. Deixa eu ver aqui o hino Ressuscita-me. E Aline Barros. Então, gente, o que é que nós precisamos? Nós precisamos profetizar. Profetizar aquilo que é bom. Profetizar mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Vocês estão vendo aí? Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele, canta aí comigo, ele reviveu. Mestre, não há outro que eu possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Qual é o milagre que você necessita? Mestre, eu preciso de um milagre. Aleluia. Igual a Nina falou aí, eu preciso de um milagre. Digite aí o que você precisa. Transforma a minha vida. Visita o meu estado, visita como eu estou. Visita a minha situação. Deus está te visitando nesta hora. Você crê nisso? Deus está fazendo um rebuliço no meio do vale de ossos secos.
Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de 4 dias. Já cheira mal. Mestre, não há outro que possa fazer, somente tu podes, somente tu entendes, somente tu conheces a minha angústia, a minha dor, a minha solidão. Remove a minha pedra. Qual é a pedra que você está enfrentando? Da incredulidade? Da incerteza? Da falta de paz? Qual é a pedra que está diante de ti? O Senhor está aqui para renovar nesta noite, para remover esta pedra nesta noite. Aí, quando ele profetizou no versículo 9, o Espírito de vida entrou nos corpos que foram ressuscitados. Esse processo mostra que o avivamento não acontece de uma vez, é passo a passo, é por etapa. Ei, Deus está te abençoando por etapa. Tu não estás entendendo? Tu não estás compreendendo? Deus está chamando pessoas aqui para experiências maiores com Ele. Tu não estás entendendo que Deus quer falar contigo? Não estás entendendo que tu és uma pessoa que tem o desejo até de fazer uma casa de recuperação para ajudar pessoas? Tu não estás entendendo que é um processo que está acontecendo? Tu não estás entendendo que Deus, Ele tem permitido tudo isso aí para que você possa profetizar no meio do vale? No vale da angústia, da dor, da solidão, da depressão? É preciso buscar consistência como ligamento entre as pessoas. O Senhor está falando contigo, meu querido, minha querida. Eu, como profeta do Senhor, eu profetizo restauração na tua casa. Profetizo restauração na tua família. Você tem perdido tantas coisas. Você tem chegado ao fundo do poço e pensa que não há mais esperança. Aleluia! Deixa eu ver aqui a letra de um outro hino muito lindo. Talvez você esteja num quarto escuro. E voz da verdade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Escuta o que diz aqui a letra deste hino. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não se vê, que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema. Eu estou profetizando para alguém aqui que está no fundo do poço. Mas Deus vai te livrar deste fundo do poço. Toma posse desta palavra. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez nas suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus é a tua sorte. Tome posse, Regina. Jesus, Ele te livra da morte, livra-te da morte. Ele é o pão da vida. Ele tem uma saída. Ele resolve tudo. Para isso Ele veio ao mundo. Ele tem a mão que te ampara neste momento de angústia, viu? É só clamar pelo nome dEle. Jesus é a tua esperança. Nós estamos profetizando no meio do vale, no meio da adversidade. O que é que você tem profetizado?
O que é que você tem declarado? Declara coisas boas. Rebiande, show frasu interra, show re, eu ia narrar. E show hamashiashe. Rionderas tuita. Rebiande haste. Ainda esta semana tu disseste: não tem mais jeito. Mas Deus diz para ti: eu sou a saída. Lembra que há 3 anos eu te livrei da morte. Lembra-te daquele acidente que eu te livrei. Eu sou o mesmo Deus que estava ali presente naquela hora. Por que esse desespero? Por que quer deixar tudo? Aleluia! Deus está dizendo para alguém aí: levante a cabeça. Lembra-te da palavra do Senhor, da promessa do Senhor. Você pode sentir a presença de Deus nesta hora? Você pode sentir a glória de Deus invadindo o teu ser? Profetiza no meio do vale. Profetize e veja Deus operar. Não está nada perdido. Apenas acredite. Acredite que você é um vencedor. Acredite que é hora de vencer. Aleluia! Eu estou profetizando para alguém aí que na realidade falou: não tem mais solução. Eu vou sumir. Não, menina, não. Glória ao nome do Deus Todo-Poderoso. Acredite que os teus sonhos não vão ficar nos papéis. E você vai ver o que Deus te prometeu. Tem pessoas aí na live que faz tempo que está esperando uma promessa do Senhor. Tem uma pessoa aí que Deus está me mostrando que já são passados 7 anos. E tu tens dito: Deus, até quando? Tem pessoas aí que não estão conseguindo dormir com dores. Dores nas pernas, dor na alma. Alguém te decepcionou. E Deus manda dizer para você: levante a cabeça. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para você. Você não vai morrer. Ai, tiomere que anterrasto compra rasto, tchê. Mando e reivácia. Deus manchuite. Lombiondecho, rioncho ha, surite. Bonge anto entre hashe ando e ahai. Ayuirebres naicho. Levante a tua cabeça, porque a promessa está de pé. Vou eu agir naquela causa. Vou eu ser o advogado, porque tu me convidaste para ser o advogado. Os papéis sairão, Bria, tchau. Tá tudo atrasado, mas eu vou colocar em primeiro lugar. E tu vais agradecer. Aleluia. Tome posse, minha querida, daquilo que Deus está falando. Acredite. Acredite. Nós estamos distantes, mas estamos pertos através da live. Deus falando. Estamos chegando aos momentos finais, vou tomar mais um tempo. Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. E os teus planos não vão ficar no papel. Prepara o culto da vitória que você vai ver, tá? Você vai ver. Tem coisa nova chegando. Certo? Tem coisa nova chegando. E eu glorifico a Deus e exalto o nome do Senhor, nosso Deus, porque você está aí até agora e nós vamos orar. Amém?
Pai amado, Pai querido, Pai santo, exaltado seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu nome. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada uma pessoa que entrou aí na live. Outros também irão ouvir, Senhor. Eu quero, Deus, que a tua mão pegue esta pessoa e haja uma transformação, haja uma mudança. Nós pregamos aqui, ó Deus, a tua palavra, profetizando no meio do vale. E nós estamos profetizando, Deus, diante da secura, diante da falta de água espiritual. Mas tu és a fonte da água viva. Nós estamos profetizando, ó Pai, no meio do silêncio. Mas eu acredito, Deus, que este silêncio, ele vai terminar. E que a tua glória vai entrar aí nesta casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Viu, Rosângela? A glória de Deus vai entrar aí nesta casa. Haverá mudança, haverá transformação. Aleluia. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Deus. E o Newton, nós dependemos de Deus. Temos conhecimento, temos estudo, mas isso não vale nada se Deus não estiver conosco. Ninguém pode fazer os sinais que Jesus faz se Ele não estiver conosco. É preciso ter fé. É preciso ter coragem. Porque para Deus nada é impossível. Viu, Terezinha? Para Deus nada é impossível. E Deus é aquele que nos vivifica. Deus é aquele que nos dá vida e que nos transforma e nos faz de novo. Portanto, seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento do Senhor, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu não sei se vocês podem salvar a live, mas eu vou salvar e vou colocar. Graças a Deus, eu estava tão preocupado porque as minhas lives estavam apenas processando e não salvavam. Aí eu vou colocar no Face e também no YouTube. YouTube, eu tenho muitas lives lá. Meu canal é Nelson Alves Andrade. Não sei se tem um de Andrade, mas vocês irão encontrar. Nelson Alves de Andrade. Meu canal no YouTube tem muitas mensagens que vocês podem ouvir, chamar alguém para ouvir, fazer campanha de oração, podem pregar, ampliar a mensagem, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe, e estaremos às 4 da manhã com a nossa campanha de 7 dias, livramento através da fé, né? Usando a fé para a cura, usando a fé para livramento, algo assim. Um abraço.